Eu sou a Rossana e esse é o Opposite Extremes, a parábola da pérola. O reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas, e tendo achado uma de grande valor, foi vender tudo o que possuía e a comprou. Mateus 13, 45, 46. As pérolas constituem enfeites para a gente fina. São raras, por isso são muito caras. Quem possui grandes e finas pérolas, possui tesouro, possui fortuna. Além disso, são joias muito apreciadas no seu todo, pela sua estrutura e pela sua composição. Os porcos não apreciam as virtudes das pérolas, preferem milho ou alfarrobas. Se lhes dermos pérolas, eles pisam-nas e submergem-nas no lamaçal em que vivem. Por isso disse Jesus, não dei pérolas aos porcos. Certamente já vi o Senhor do Verbo Divino comparado ao reino dos céus, a uma parábola de raro valor, quando propôs aquela recomendação ao discípulo que deliberava anunciar a sua doutrina a um homem suíno. Na verdade, há muitos homens que são homens, e há homens que se parecem muito com suínos. O suíno vive exclusivamente para o estômago e para a lama. Os homens suínos também vivem na lama e para o estômago. A estes, as pérolas nada significam. As alfarrobas melhor lhes cabem. O reino dos céus, nos tempos atuais, é incompatível com o reino do mundo. Para a aquisição da pérola, o homem vendeu tudo o que possuía. Para a aquisição da pérola do reino dos céus, o homem precisa vender o reino do mundo. Há reino no mundo e há reino nos céus. Aquele desaparece com as revoluções e o chamado da morte, ou sobre o guante da miséria. O reino dos céus permanece na alma daquele que souber possuí-lo. Nós estamos acompanhando o livro do Cair Bar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus. Eu sou Rossana e esse é o Opposite Extremes. Parábola da rede. Finalmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E depois de cheia, os pescadores puxaram-na para a praia, e sentados puseram os bons em cestos, mas deitaram fora os ruins. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha do sofrimento. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13, de 47 a 50. O fim do mundo é o característico dos tempos em que estamos, destes tempos em que a própria fé é encontrada com muita dificuldade nos corações, tempos em que a lealdade, a sinceridade, a verdadeira afeição, o amor, a verdade andam obscurecidas nas almas. Tempos de discórdia, de ódios, de confusão tal que até os próprios escolhidos periclitam. É o fim do velho mundo, é o advento do mundo novo. É uma fase que se extingue para dar lugar a outra que vem nascendo. Não é o fim do mundo como alguns o têm entendido, mas sim o fim dos costumes com seus usos, suas praxes, seus convencionalismos, sua ciência, sua filosofia, sua religião. É uma fase do nosso mundo que ficará gravada nas páginas da história com letras indeléveis, encerrando um ciclo de existência da humanidade e abrindo uma outra página em branco, mas trazendo no alto o novo programa de vida. A rede está cheia de peixes de toda a espécie, representa a lei suprema, que ministrada a todos, sem exceção, sejam gregos ou gentios, vem trazendo ao tribunal de Cristo gente de toda espécie, bons, medianos e maus, para serem julgados de acordo com as suas obras. Os anjos são os espíritos superiores, a quem está afeto o poder do julgamento. A fornalha de dor é o símbolo dos mundos inferiores,
onde os maus têm de se depurar entre lágrimas e dores, para atingirem uma esfera melhor. Contudo, não se julgue que essa parábola seja para os outros, que não para os cristãos ou crentes em Cristo. Parece-nos até que os afeta primeiro que a todos os demais, pois que se acham dentro da rede tecida pela pregação dos Espíritos no mundo todo. Quer dizer que não vale só conhecer, é preciso também praticar. Não vale estar dentro da rede, é indispensável ser bom. Os que conhecem o amor e não têm amor, os que exigem a lealdade e a sinceridade, mas não as praticam, os que clamam por indulgência e não são indulgentes, os que anunciam a humildade, mas se elevam aos primeiros lugares, deixando o banco do discípulo para se sentarem na cadeira do mestre. Todos estes, e ainda mais os perjuros, os convencionalistas, os tíbios e os subservientes, não poderão ter a cotação dos bons, dos humildes, dos que têm o coração reto, dos que cultivam o amor pelo amor, a fé pelo seu valor progressivo e trabalham na verdade para terem liberdade. A parábola da rede é a última da série das 7 parábolas que o Mestre propôs a seus discípulos. Por isso, o apóstolo, ao publicá-la no seu Evangelho, conservou a expressão que Cristo lhe deu ao propô-la. Finalmente, ela é a chave com que Jesus quis fechar naqueles corações o ensino alegórico que lhes havia transmitido, ensino bastante explicativo do reino dos céus, com todas as suas prerrogativas. Essa parábola faz parte do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do Cair Bar Schutel, que é um livro maravilhoso para quem busca a reforma íntima. Vamos buscar dentro de nós. Eu sou a Rossana e esse é o Opposite Extremes. Parábola da ovelha perdida. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se extravia, não deixa as 99 e vai aos montes procurar a que se extraviou? E se acontecer achá-la, em verdade vos digo que se regozija mais por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim não é da vontade de nosso Pai que está nos céus que pereça nenhum desses pequeninos. Mateus 18, de 12 a 14, Lucas 15, de 3 a 7. Essa imaginosa parábola parece ser o solene protesto da má interpretação que os sacerdotes têm dado à palavra do Cristo. Não há muito, escreveu-nos um padre romano, ser estultícia negar as penas eternas do inferno, quando nos evangelhos encontramos, no mínimo, 15 vezes a confirmação dessa eternidade. E conclui que ela não é ensino da Igreja, mas ensino do próprio Evangelho. Jesus previa certamente que seus ensinos e pensamentos íntimos seriam desnaturados pelos homens, constituídos em agremiações religiosas, e quis, dessa forma, deixar bem patente aos olhos de todos que ele não poderia ser representante de um Deus que, proclamando o amor e a necessidade indispensável do perdão para a remissão dos pecados, impusesse aos filhos por ele criados castigos infindáveis e eternos. A parábola mostra bem claramente que as almas transviadas não ficarão perdidas no labirinto das paixões, nem nos furnas onde medram os abrolhos. Como ovelha desgarrada, elas serão procuradas, ainda mesmo que seja preciso deixar de cuidar daquelas que atingiram já uma altura considerável, ainda mesmo que as 99 ovelhas fiquem estacionadas num local do monte, os encarregados do rebanho sairão ao campo à procura da que se perdeu. O Pai não quer a morte do ímpio, não quer a condenação do mal, do ingrato, do injusto, mas sim a sua regeneração, a sua salvação, a sua vida, a sua felicidade. Ainda que seja preciso para a regeneração do espírito, nascer-lhe na terra, sem mão ou sem pé, entrar na vida manco ou aleijado. Ainda que lhe seja preciso renascer no mundo, sem os olhos por causa dos tropeços, por causa dos escândalos,
e a sua salvação é tão certa como a da ovelha que se havia perdido e lembrada na parábola, porque todos esses pobres que arrastam o peso da dor, os seus guias e protetores, os assistem para conduzi-los ao porto seguro da eterna bonança. Quando vos falarem os sacerdotes de inferno eterno, perguntai-lhes que relação tem a parábola da ovelha perdida com esse dogma monstruoso que desnatura e inutiliza todos os atributos divinos. Extraído do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Kair Bar Shutel. Eu sou Rossana e esse é o Opposite Extremes. Parábola do credor incompassivo. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E tendo começado a ajustá-las, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo, porém, o servo com o que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, e que se pagasse a dívida. O servo, pois, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Tem paciência comigo, que te pagarei tudo. E o senhor teve compaixão daquele servo, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Tendo saído, porém, aquele servo, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 denários, e, segurando-o, o sufocava, dizendo-lhe: Paga o que me deves. E esse, caindo-lhe aos pés, implorava: Tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não o atendeu, mas foi-se embora e mandou conservá-lo preso até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus companheiros o que se tinha passado, ficaram muitíssimo tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando-o, disse: Servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida porque me pediste. Não devias tu também ter compaixão do seu companheiro como eu tive de ti? E irou-se o seu senhor e o entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar a seu irmão. Mateus 18, de 21 a 35. No capítulo 6 do Sermão do Monte, segundo Mateus, versículos 5 a 15, ensinou Jesus a seus discípulos e à multidão que se apinhava para ouvir os seus ensinos a maneira como se deveria orar, e aproveitou o ensejo para resumir num excelente e substancioso colóquio com Deus a súplica que ao poderoso Senhor devemos dirigir cotidianamente. O mestre renegava as longas e intermináveis rezas que os escribas e fariseus do seu tempo proferiam de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Observou a seus ouvintes que tal não fizessem, mas que, fechada a porta do seu quarto, dirigissem em secreto a súplica ao Senhor. A fórmula de oração que lhes deu encerra ao mesmo tempo pedidos e compromissos que teriam de assumir os suplicantes, e dos quais se destaca o que constitui objeto dos ensinos que se acham contidos na parábola do credor incompassivo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Do cumprimento ou não dessa obrigação depende o deferimento ou indeferimento do nosso requerimento. Além disso, nesse dever se resume toda a confissão, comunhão, extrema-unção e etc. Aquele que confessar, comungar, receber a unção, mas não perdoar aos seus devedores, não será perdoado, ao passo que o que perdoar será imediatamente perdoado, independentemente das demais praxes recomendadas pela Igreja de Roma, ou quaisquer outras igrejas como meio de salvação. Acontece ainda que o perdão, conforme o Cristo ensinou a Pedro, deve ser perpétuo, e não concedido 1, 2 ou 7 vezes. Daí
vem a parábola explicativa da concessão que devemos fazer ao nosso próximo, para podermos receber de Deus o troco na mesma moeda. Vemos que o primeiro servo, ao chegar, foi justamente o que mais devia, 10.000 talentos. Soma fabulosa naquele tempo para um trabalhador. Não só naquele tempo, como também hoje, pois valendo cada talento R$ 1.890 em moeda brasileira, 10.000 atingia a respeitável soma de R$ 18.900.000. Se algum servo que só tivesse mulher, filhos e alguns haveres ficasse devendo essa importância para o Vaticano, depois de entregue ao braço forte, seria irremissivelmente condenado às penas eternas do inferno. Jesus escolheu mesmo essa quantia avultada para melhor impressionar seus ouvintes sobre a bondade de Deus e a natureza da doutrina que em nome do Senhor estava transmitindo a todos. Nenhum outro devedor foi lembrado na parábola, porque só o primeiro era bastante para que se completasse toda a lição. Pois bem, esse devedor, vendo-se ameaçado de ser vendido com ele, sua mulher e seus filhos, sem eximir-se do pagamento, pediu moratória, valendo-se da benevolência do rei. Esse, cheio de compaixão, perdoou-lhe a dívida, ou seja, suspendeu as ordens que havia dado para que tudo quanto possuía, mulher, filhos e o mesmo servo, fossem vendidos para o pagamento, visto como se ele propunha pagar com prazo. Mas continua a parábola, aquele devedor que havia recebido perdão, logo ao sair encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia 100 denários, ou seja, R$ 31,50 da nossa moeda brasileira, verdadeira bagatela que para ele, homem devedor de aproximadamente 19 milhões de reais, por certo nada representava, e exigiu do devedor violentamente o seu dinheiro. Ao desdobrar-se aquela cena, os seus companheiros que haviam presenciado tudo o que se passara, indignaram-se e foram contar ao rei o acontecido. Daí a nova resolução do Senhor. Entregou o servo malvado aos verdugos, a fim de que o fizessem trabalhar à força até que ele pagasse tudo o que devia. Esta última condição é também interessante. Paga a dívida, recebe o devedor a quitação, o que quer dizer, sublata causa tollitur effectus. A dívida deve forçosamente constar de um certo número de algarismos, subtraído estes por outros tanto semelhantes, o resultado há de ser 0. Quem deve 2 e paga 2, nada fica devendo. Quem deve 18.900.000 reais e paga 18.900.000 reais, não pode continuar a ficar pagando a dívida. Isto é mais claro que água cristalina. Termina Jesus a parábola afirmando: assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar a seu irmão. Sem dúvida, é tão difícil a um pecador pagar 18.900.000 pecados, como a um trabalhador pagar 18.900.000 reais. Mas tanto um como o outro têm a eternidade diante de si, já que o espírito não está inativo. Tudo isso está de acordo com a bondade de Deus, aliada à sua justiça. O que não pode ser é o indivíduo pagar eternamente e continuar a pagar, depois de já ter pago. A lei do perdão é inflexível, reina no céu, tal como a prescreveu na terra, o Mestre Nazareno Jesus Cristo, cujo espírito, alheio aos princípios sacerdotais, aos dogmas e mistérios das igrejas, deve ser ouvido, respeitado, amado e servido. Esse trechinho faz parte do livro Parábolas e Ensinos de Jesus Cristo, de Caibar Schutter. Eu sou a Rossana, e esse aqui é o Opposite Extremes. Parábola da figueira estéril. Pela manhã, ao voltar Jesus à cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não achou nela senão folhas,
e disse-lhe: Nunca mais nasça de ti frutos. No mesmo instante secou a figueira. E vendo isto, os seus discípulos maravilharam-se e perguntaram: Como é que repentinamente secou a figueira? Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, fareis não só o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a esse monte: Levanta-te e lança-te ao mar, isto será feito. E tudo o que com fé pedirdes em vossas orações, haveis de receber. Mateus 21, de 18 a 22, Lucas 13, de 6 a 9. Magnífica parábola! Estupendo ensinamento! Quais lições aprendemos nesses poucos versículos do Evangelho? Se encararmos a narrativa pelo lado científico, observaremos a morte de uma árvore em virtude de uma grande descarga de fluidos magnéticos que imediatamente secaram a mesma. A psicologia moderna, com suas teorias edificantes e substanciosas, e com seus fatos positivos, mostra-nos o poder do magnetismo, que utiliza os fluidos do universo para destruir, conservar e vivificar. A cura das moléstias abandonadas pela ciência oficial e a mumificação de cadáveres pelo magnetismo se acham registrados nos anais da história, não deixando mais dúvida a esse respeito. No caso da figueira, não se trata de uma conservação, mas, ao contrário, de uma destruição. Semelhante à destruição das células prejudiciais e causadoras de enfermidades, como na cura dos 10 leprosos e outras narradas pelos evangelhos. A figueira não dava fruto porque sua organização celular era insuficiente ou deficiente. E Jesus, conhecendo este mal, quis dar uma lição a seus discípulos, não só para lhes ensinar a terem fé, mas também para lhes fazer ver que os homens e as instituições infrutíferas como aquela árvore sofreriam as mesmas consequências. Pelo lado filosófico, realça a parábola a necessidade indispensável da prática de boas obras, não só pelas instituições, mas pelos homens. Um indivíduo, por mais bem vestido e mais rico que seja, fechado em seu egoísmo, é semelhante a uma figueira da qual, em nos aproximando, não vemos mais que folhas. Uma instituição ou associação religiosa, onde se faça a questão de estatuto, de cultos, dogmas, mistérios, ritos, exterioridades, mas que não pratique a caridade, não exerça a misericórdia, não dê comida aos famintos, roupa aos nus, agasalho e trato aos doentes, não promova a propaganda do amor ao próximo, da necessidade do erguimento da moral, do estabelecimento da verdadeira fé, essa instituição ou associação, embora tenha nome de religiosa, embora se diga a única religião fora da qual não há salvação, como acontece no atual cristianismo, não passa de uma figueira enfolhada e sem frutos. O que precisamos da árvore são os frutos, e o que precisamos da religião são as boas obras. Os dogmas só servem para obscurecer a inteligência, os sacramentos para falsear os ensinos do Cristo, as festas, passeatas, procissões, imagens, para consumir dinheiro em coisas vãs e iludir o povo com um culto que já foi condenado pelos profetas no Antigo Testamento e por Jesus Cristo no Novo Testamento. A religião do Cristo não é religião das folhas, mas sim de frutos. A religião do Cristo não consiste nesse ritual usado pelas religiões humanas. A religião do Cristo é a da caridade, é a do Espírito, é a da verdade.
A fé que o Cristo preconizou não foi a fé em dogmas católicos, protestantes, enfim, mas sim a fé na vida eterna, a fé na existência de Deus. A fé, isso é, convicção da necessidade da prática da caridade. Aquele que tiver essa fé, aquele que souber adquiri-la, tudo o que pedir em suas orações, sem dúvida receberá, porque limitará seus pedidos àquilo que for de utilidade espiritual, assim como se tornará apto a secar figueiras. Dessas figueiras que perambulam nas ruas seguidas de meia dúzia de bajuladores, dessas figueiras como as religiões sem caridade, que iludem incautos com promessas ilusórias, com afirmações temerosas sobre o destino das almas. A figueira sem frutos é uma praga no reino vegetal, assim como os egoístas e avarentos são pragas na humanidade, e as religiões humanas são pragas prejudiciais à seara do Senhor. Não dão frutos, só contêm folhas. Estudada pelo lado científico, a parábola é um portento, porque, de fato, Jesus, com uma palavra, fez secar a figueira. Nenhum sábio da terra é capaz de imitar o Mestre. Encarada pelo lado filosófico, a lição da figueira que secou é um aviso. É um aviso do que vai acontecer aos homens semelhantes à figueira sem frutos, e às religiões que igualmente só contêm folhas. Nesta parábola, aprende-se ainda que a esterilidade é mal inevitável. Em todas as manifestações da natureza, aqui e ali, se vê a esterilidade como que desnaturando a criação ou transviando a obra de Deus. Nas plantas, nos animais, nos humanos, a esterilidade é a nota dissonante que estorva a harmonia universal. Na ciência, na religião, na filosofia, até na arte e a mecânica, o ferrete da esterilidade não deixa de gravar seu sinal infamante. Acontece, porém, que chegado o tempo propício, a obra estéril desaparece para não ocupar inutilmente o campo de ação onde se implantou. A figueira estéril da parábola é a exemplificação de todas essas manifestações anômalas que se desdobram às nossas vistas. Para não sair do tema em que devemos permanecer, constitui objeto comparar a figueira estéril com as ciências humanas e religiões sacerdotais. À primeira vista, não parece que a parábola adapta-se perfeitamente a essas manifestações do pensamento absoluto e autoritário? Vemos uma árvore, reconhecemos nessa árvore uma figueira. Está bem entroncada, bem folhada, bem adubada. Vamos procurar figos e nenhuma fruta encontramos. Vemos uma segunda árvore, que deve ser a da vida. Reconhecemos nela uma religião que já permanece há muitos anos e vem sendo transmitida de geração em geração. Procuramos nelas verdades que iluminem, consolos que fortifiquem, ensinos que instruam, fatos que demonstrem, e nada disso achamos, a despeito da grande quantidade de adubo que lançam em redor dessa mesma árvore. O que falta ao catolicismo romano para assim se encontrar desprovido de frutos? Falta-lhe porventura igrejas, fiéis, dinheiro, livros e sabedoria? Pois não. Eles têm seus sacerdotes no mundo todo, suas catedrais e templos. Não tem elo com o seu Papa a maior fortuna que há no mundo, completamente estéril, quando deveria converter esses tesouros que os ladrões alcançam naquele outro tesouro do Evangelho,
o inatingível aos ladravazes e vermes? Não tem ele milhões e milhões de adeptos que sustentam toda a sua hierarquia? Por que não pode a Igreja dar frutos demonstrativos do verdadeiro amor que é imortal? Por que não pode demonstrar a imortalidade da alma, que é a melhor caridade que se pode praticar? E o que diremos dos seus ensinos arcaicos e irrisórios, semelhante às folhas enferrujadas de uma figueira velha? E do seu dogma do inferno, da eternidade e inferno, do seu artigo de fé sobre a existência do diabo, dos seus sacramentos e mistérios tão caducos e absurdos que chegam a fazer de Deus um ente inconcebível e duvidoso? E assim como é a religião, é a ciência de homens, desses mesmos homens que, embora completamente divergentes dos ensinos religiosos, de padres, por preconceito e por servilismo, andam com eles de braços dados, como se crescem na fé pregada pelos sacerdotes. Essa ciência terrena que todos os dias afirma e todos os dias se desmente. Essa ciência que ontem negou o movimento da Terra e hoje afirma, que preconizou a sangria para depois condená-la, que proclamou as virtudes do emético para anos depois execrá-lo como um deprimente, que hoje, de seringa em punho, transformou o homem em um laboratório químico, para amanhã ou depois condenar como desumano esse processo. E o que falta à ciência para solucionar esse problema da morte que lhe parece como fantasma funesto? Falta-lhe adubo? Mas não estão aí tantos sábios? Não tem ela recursos disponíveis para investigação e experiência? Não lhe aparecem a todos os momentos fatos e mais fatos de ordem supramateriais, metamateriais, para serem estudados com método? Senhor, está vencido o ano que concedeste para que cavássemos em roda da árvore e deitássemos adubo para alimentar e fortificar suas raízes. Ela não dá mesmo frutos, e os adubos que temos gasto só têm servido para tornar a árvore cada vez mais frondosa, enfolhada, prejudicando assim o já pequeno espaço de terreno. Manda cortá-la e recomenda a teus servos que não só o façam, mas que também lhe arranquem as raízes. Ela ocupa terreno inutilmente. Em 3 dias faremos nascer em seu lugar uma que preencha seus fins, e tantos serão seus frutos, que a multidão que vos rodeia não vencerá de apanhá-los. A esterilidade é mal incurável, que se manifesta nas coisas físicas e metafísicas. Há pessoas que são estéreis em sentimentos afetivos, outras em atos de generosidade, outras o são para as coisas que afetam a inteligência. Por mais que se ensinem, por mais que se exaltem, por mais que se ilustrem, as mesmas permanecem como a figueira da parábola. Não há esterco, não há adubo, não há orvalho, não há água que as faça frutificar. Estas, só o fogo tem poder sobre elas. Eu sou Rossana e esse é o Opposite Extremes.